Fala, veteranos! Eu sou o Renan Muniz e hoje vou conversar com ele, um dos jogadores que mais teve identificação com a torcida da Caldense nos últimos anos. Maxwell, é um prazer receber você aqui, tudo bem? Prazer, meu, Renan. Conta um pouquinho como começou esse seu interesse por futebol e os seus primeiros passos no esporte. Eu comecei em 2001 para 2002 como profissional lá em Jales, no interior de São Paulo, mas em 99 eu tive no Paraná Clube, na base do Paraná, onde joguei 2 anos, mas o futebol profissional mesmo foi em Jales em 2001 para 2002. Como é que foi a sua chegada na Caldense? Depois de ter uma rodagem no interior de São Paulo, conheci o Zezito em 2005, joguei a Série A3 com ele em Jabuticabal. Depois de lá ele voltou para Poços de Caldas, onde que ele reside aqui, e teve um contato onde eu cheguei em agosto de 2005. Você chegou e já participou da Taça Minas Gerais, onde a Caldense foi vice-campeã. Fala um pouquinho como foi esse campeonato. Eu cheguei em 2005, em julho, onde fez a pré-temporada. O Zezito tinha uma base aqui com os atletas da cidade, né? A gente fez um campeonato na época, eu não me recordo muito bem, mas acho que foi 16 times que tinha na Taça Minas. Era um campeonato bem diferente de hoje, né? Que nem existe mais. Então a gente teve 2 fases. A primeira fase que foi uma regionalizada aqui no sul de Minas. Bastante gente, jogadores da base. A gente chegou nas semifinais e foi um campeonato interessante. Foi o primeiro ano aqui em Minas Gerais e a gente chegar numa final contra o América Mineiro, e onde empatamos aqui de 1-1 aqui, perdemos aqui de 1-0 e ganhou lá em Belo Horizonte 2-1, foi para os pênaltis e a gente perdeu nos pênaltis, mas foi um campeonato bem legal. Em 2007, a Caldense infelizmente foi rebaixada para o módulo 2 do Campeonato Mineiro e você teve uma contusão, não participou de maioria dos jogos, inclusive jogou só o último jogo. Como é que foi o sentimento para você de ver o grupo numa situação difícil e não poder ajudar? Eu joguei o Mineiro de 2006, aí fui para São Caetano, voltei em 2007, lesionado ainda, fiz uma cirurgia no joelho e estava no grupo, só que estava sem condições de jogo, praticamente o campeonato inteiro. Aí na última rodada, vários jogadores já tinham ido embora, que a Caldense precisava ganhar do Cruzeiro lá no Mineirão. O Cruzeiro tinha um time, vários jogadores de alto nível, a gente tinha que ganhar lá de 1-0, fazer um milagre para a Caldense escapar do rebaixamento. Aí joguei o último jogo, ainda com dores no joelho ainda, mas fui, só que para conseguir esse mérito lá dentro seria muito difícil e foi complicado. Eu lembro até hoje, a Caldense tinha 3 jogos em casa contra times considerados pequenos e não ganhou de ninguém. Eu lembro no último jogo aqui contra o Guarani de Divinópolis, que vários jogadores ficaram dentro do vestiário, que a torcida não deixou sair. Aí depois daquele jogo, vários jogadores foram embora e aconteceu o que aconteceu. A Caldense foi para a segunda divisão em 2007. O que você acha que aconteceu nesse grupo que fez com que o time tivesse um desempenho abaixo da média e acabasse caindo para o módulo 2? Foi troca de diretoria. A diretoria foi trocada naquele ano, que era o presidente o Albert Marek, depois foi o Laércio. Então os jogadores que estavam com o Albert não ficou, vieram todos jogadores novos. A gente sabe que no Campeonato Mineiro, se mudar um elenco inteiro para começar um campeonato é difícil. Não me lembro bem, mas acho que começou meio de dezembro. O Campeonato Mineiro começou em janeiro, então é complicado. E começou muito bem, né, aquele ano. Acho que a Caldense tinha 5 jogos e tinha 7 pontos, se eu não me engano. Tinha ganhado o América, tinha empatado com o Atlético, tinha empatado com o Rio Branco, que era um clássico. Começou muito bem e depois não aconteceu do jeito que a gente previa no campeonato. Com a queda para o módulo 2, também juntou que havia sido criada outra equipe aqui em Poços de Caldas. Muitos torcedores da Caldense ficaram revoltados com o time, pararam de apoiar a veterana e começaram a torcer para o Poços de Caldas Futebol Clube. Como que foi para os jogadores lidar com essa transição da torcida? A gente até assustou, né, de um ano para o outro a ascensão que teve o Poços de Caldas. E aí foi no ano que a Caldense caiu e foi fundado o time e logo já subiu para a segunda divisão, né? Então já foi um campeonato à parte, um clássico que teve nos 2 anos, de 2008 e 2009. Então eu acho que para a Caldense foi um aprendizado ir para a segunda divisão, que ela cresceu muito depois daquele ano. A gente só um pouco
em 2010, que sofreu um pouco com a situação de rebaixamento. Então, mas foi bem interessante aquele ano, movimentou a cidade, a torcida caldense que gostava mesmo ficou, foi muitos pro Poços de Caldas, mas foi um clássico legal, eu lembro até hoje, o primeiro jogo no estádio lá foi bem interessante. Fala um pouquinho mais sobre essa rivalidade entre Caldense e Vulcão. Foram alguns jogos, a Caldense nunca perdeu pro Vulcão, inclusive você teve a oportunidade de marcar um gol contra o Vulcão, se eu me lembro bem. O primeiro jogo, né, foi o Barrinha fez o primeiro gol, e a gente, no segundo tempo lá, o Vulcão tava tentando empatar, a gente saiu no contra-ataque lá e eu acabei fazendo o gol. E foi bem legal, estádio lotado, como se fosse um jogo de time grande, né, quando vem pro interior. Aquela partida lá foi inesquecível, eu tenho o gol guardado até hoje também. E se não me saiu na revista, aquele jogo, aquele clássico. Então, infelizmente, o Poços de Caldas acabou, né, que movimenta a cidade, um clássico desse, mas foi legal. Em 2008, na primeira vez que a Caldense jogou o módulo 2, o time não conseguiu acesso para a primeira divisão devido a um gol mal anulado num dos últimos jogos. Como que foi o sentimento para o time de não conseguir o acesso por um erro de arbitragem? Esse jogo foi 2 anos muito difíceis, 2008 e 2009, para subir, que foi uma federação, uma nova lei lá que tinha que jogar todos contra todos e de volta, né? Hoje é diferente, que você vai por região, faz o hexagonal final, então foi muito desgastante aquele campeonato. E a gente estava em Itaúna, um lugar difícil de jogar, um campo horrível, muito pequenas dimensões do campo. E a gente estava 1-0 pro Itaúna, fez um gol no começo, e a Caldense em cima. E Renato Santiago fez um lance com o goleiro, cabeceou antes do goleiro, foi pegar na bola, o Renato chegou, antecipou ele, e o Alício Pena Júnior apitou uma falta que não existiu. Depois do jogo, o finado Jânio com o Alex, brigaram com o juiz. Teve vários fatores extra-campo também que aconteceu com o Araxá e o Uberlândia. Então teve muita coisa envolvida nessa reta final desse campeonato. Foi 2 jogos, foi contra o Itaúna lá e depois a gente jogou em casa aqui contra o Vulcão. Então esse ano a gente não subiu por causa de um ponto. Foi esse ponto que fez falta nesse jogo do Itaúna. Em 2009, a Caldense conseguiu o acesso para o módulo 1 do campeonato, numa campanha muito boa que o time fez, com grandes jogos, uma vitória por 6-0, um empate muito legal com o Ipatinga em 3-3, foi um jogo emocionante. O último jogo, uma vitória sobre o Valério, que concretizou o acesso. Fala um pouquinho sobre essa campanha. A gente vê aí que, você que acompanha o futebol, a gente vê o futebol direto aí, que a Caldense manteve um time praticamente inteirinho no ano de 2008 para 2009 para tentar o acesso no outro ano, né? Mudou poucas peças, 5, 6 peças só. A Caldense manteve o time treinando desse ano, de 2008 para 2009, e fez uma campanha. Foi um campeonato difícil, tinha Ipatinga, Caldense, Araxá, o América Teófilo Otoni, o Vulcão. São times que investiram para subir. Então foi um campeonato equilibrado. Esse jogo que você citou do Ipatinga aí, uma noite chuvosa, muita briga dentro de campo, foi um jogo, foi os 2 times, os melhores times que subiu. Ainda até eu estava conversando com o Valderi esses tempos aí, relembrando esse jogo, que foi um jogo competitivo, a alto nível, jogos de jogadores que jogam primeira divisão aí. Então foi um ano sofrido e a Caldense conseguiu voltar à primeira divisão. Entre 2010 e 2014, a Caldense sempre tinha como sonho conquistar a vaga para a Série D e sempre brigava por essa vaga até as rodadas finais, e por uma queda de desempenho nas últimas partidas não conseguia esse acesso. O que você acha que acontecia com o time que no final do campeonato acabava não conseguindo o acesso? Vários anos aí foi última rodada brigando para pegar essa vaga, né? E chegava nos últimos jogos para decisão, a Caldense não conseguia fazer o dever de casa ou ganhar ponto fora de casa. E acho que faltou, né? Faltou nos últimos jogos os jogadores virem e querer mesmo a disputa, querer a vaga mesmo para a Série D. A Caldense alguns anos pegou a vaga e não disputou, ou ganhou a vaga e não disputou. Também tinha será que vai disputar, será que não vai? Então esse aí às vezes os jogadores não
Ah, será que a gente vai ganhar a vaga e não vai disputar? Então, alguns fatores que faltou mesmo, mas no dia de hoje a Caldense está disputando, né? Então, creio que mudou muito a mentalidade. Você chegou na veterana em 2005 e até o ano passado, onde a Caldense foi vice-campeã, você chegou a ficar praticamente 10 anos no clube. Qual que foi o sentimento para você, justo no ano que você saiu, a Caldense conseguiu uma campanha tão memorável assim? Depois que a Caldense conseguiu a vaga da Série D já, eu tive contato com vários jogadores que eu joguei aqui, com o Léo Condé, com o Alex. Depois que eles conseguiram ir para a final, o vice-campeonato mineiro, chegaram a mandar mensagem para mim, falando que eu fazia parte do grupo também. Então eu fiquei feliz, o Léo, o Alex mandaram mensagem, a gente conversou, falaram que eu faço parte do grupo, fazia parte do grupo também. Eu me senti feliz pela Caldense, que eu torço pra Caldense, eu gosto da Caldense, joguei 9 anos aqui, 9 campeonatos mineiros seguidos. Então eu torço pra Caldense, eu vou assistir o jogo da Caldense, o último campeonato aqui, o Campeonato Mineiro eu assisti, os jogos da Ponte Preta eu assisti, a semifinal da Tombense ano passado eu assisti, então eu gosto de ir no estádio, eu gosto de estar lá, independente ou não de estar jogando na Caldense. Então, fiquei feliz pelo campeonato, pela disputa, fiquei feliz esse ano por ter ganhado o campeonato, ter a vaga da Série D, então gosto muito de estar acompanhando a Caldense. O volante é um jogador que não aparece muito para a torcida, mas é uma função essencial para o time, ajuda bastante na marcação, protege a zaga. Como é que é essa responsabilidade para você de ser importante para o time e não aparecer tanto para a torcida? A posição que sempre, desde quando eu era menino, eu sempre só joguei nessa posição. Eu não sei jogar em outra posição. Vários treinadores às vezes perguntam para você se você joga em outra posição. Então é uma posição que eu gosto, uma posição que é desgastante, você corre muito, você protege a zaga, mas é uma posição que eu escolhi e pedi para me jogar lateral direito, eu não gosto, nunca joguei e é uma posição que me sinto bem fazendo ela. Quais são suas principais características como jogador? A característica na minha carreira inteira foi a marcação, né? Um chute bom de fora da área, não desistir da jogada, independente do que aconteça, tá sempre disposto a ajudar. Então, as características do Maxwell aí, a maioria da torcida sabe, a vontade, a determinação de sempre não desistir, tá cobrando sempre dos companheiros. Então, essa é a característica. Qual que é o sentimento de um jogador quando viaja para fazer uma partida em uma cidade distante da cidade local do time e vê a torcida presente lá para apoiar o time, principalmente por nós da Lama Verde, que costumamos ir em alguns jogos fora? O sentimento é que a gente vê, você já acompanhou muitos jogos, a gente vai num conforto, né? A gente vai de ônibus, vai um dia antes, fica no hotel. Agora a torcida vai no dia, sai daqui às vezes de madrugada, igual jogos Tombos, jogos Juiz de Fora, que a torcida vai, você olha para a arquibancada e vê que os caras saíram de lá de madrugada, às vezes nem almoçou, tá lá no estádio acompanhando, vai virar, acabar o jogo, virar para trás e voltar para a posse, chegar e trabalhar na segunda-feira. Isso é um sentimento que não explica, a gente várias vezes já comentou no vestiário, os caras veio de longe, vamos correr, vamos ganhar esse jogo para eles voltar felizes. Então o sentimento é que a torcida faz parte ali do time, ele joga junto. Quais são as maiores dificuldades de um jogador profissional de futebol hoje? Tem várias dificuldades, principalmente em times do interior, né? Às vezes fica longe da família, às vezes deixa de receber salários. As dificuldades de um jogador de futebol profissional no interior é bastante dificuldade. Aqui na Caldense tem as suas vantagens, né? Os salários em dia, um clube que tem estrutura, mas as dificuldades são essa aí. Eu acho que mais longe da família e muitos clubes que não pagam salário em dia, né? Como é para você esse negócio de vir jogar num clube e depois pegar um contrato de 2, 3, 4 meses e não ter a certeza de ter um trabalho no segundo semestre? Essa situação complicada, no meu caso, é mais por causa da família, né? Jogadores que não têm a família, tem pai e mãe, lógico, mas jogadores que estão começando a carreira, eles vão 3 meses aqui, 4, depois volta para casa da mãe e vários fatores aí. Agora, no meu caso, esse é o mais complicado para um jogador que tem a família, que vai num time, joga 3, 4 meses, faz um contrato, termina o contrato, ele vai para casa, fica 2, 3 meses parado, aí acerta mais um contrato. Praticamente o jogador trabalha 8 meses, 7 meses no ano, né? Então essa é a dificuldade dos jogadores que tem uma família aí e às vezes vai longe, vai sem a família também. Então
Essa é a dificuldade. E como você faz para manter a forma? Aí a genética ajudou muito, né? Eu não tenho problema com peso, essas coisas. Então eu procuro dar uma corrida, fazer uma academia. Não se treina igual a um time profissional, né? Quando você não tá em atividade. Mas eu dou uma corrida e faço uma academia. Você fica antenado na mídia para ver as notícias que saem sobre você? Ou você guarda os gols, narração de rádio, fotos que você vê em jornais, TV? A minha esposa, a Thaís, ela guarda desde quando eu comecei a carreira, eu tinha algumas coisas até conhecer ela, e depois ela continuou guardando para mim. Ela tem todas as fotos, ela fez um álbum desde quando eu comecei a carreira, todas as fotos, tudo. Tem alguns gols, tem uma edição de melhores lances, gols, essas coisas. Eu procuro guardar para no futuro quando eu tiver velhinho, olhar e mostrar que joguei, né? Você tem mais de 100 partidas pela Caldense e numa pesquisa que a Lama Verde promoveu, você foi escolhido o melhor volante da história do clube, entrou para o pôster Caldense dos Sonhos. O que representa esse reconhecimento para você? Quando eu vi no jornal, tinha saído um pôster maior, né? Tinha visto pela internet já, mas depois eu vi no jornal, senti muito, muito feliz por ter escolhido, foi uma pesquisa, né? Lembrado quando a gente estava falando desde 2002, então praticamente são mais de 10 anos e eu estar nesse time dos sonhos aí, eu fiquei extremamente feliz. Já guardei lá o pôster lá. Fui no J. Lopes lá, junto com o Jota, até brinquei com ele, falei, ei Jota, nós jogamos no mesmo time, hein? Então, fiquei feliz pra caramba e agradeço a torcida, a todos aí ter votado e obrigado. Você teve a oportunidade de jogar por vários times nesse Brasil afora. O que você vê em outras equipes que a Caldense poderia se espelhar e implantar aqui? A Caldense, nos times, passei alguns times, São Caetano foi time grande, tirando, aqui no interior eu rodei bastante Minas aqui, então a Caldense foi, de estrutura, de questão de profissionalismo, a Caldense foi um dos melhores, né? Então, acho que a Caldense devia ter espelhado só a situação da categoria de base, né? Que a gente, como Vila Nova, Nacional Nova Serrana, onde que eu passei, tem a categoria de base, são vários jogadores que são aproveitados no profissional, né? Então a Caldense tinha que se espelhar um pouco na categoria de base para montar um Poços de Caldas. Eu acompanho aí, vou em jogos do Paulista, na escolinha, tem muitos valores aqui em Poços de Caldas que pode ser aproveitado. Tem alguma história engraçada que aconteceu na sua carreira que você poderia contar? História engraçada? Nesse ano 2008, a gente teve uma situação engraçada, foi até envolvendo o Fábio Paulista, que já esteve aqui com você. A gente não lembra o jogo que foi, a gente precisava ganhar para continuar na briga para subir. A gente fez uma reunião lá no CT da Caldense. O Fábio não estava num dia muito bom e o Fábio, quem teve a oportunidade de jogar com ele sabe que ele cobra bastante. Eu e ele ali, que a gente cobrava muito dentro de campo e fora, a gente brigava, saía nos tapas lá dentro do campo, mas depois hoje a gente é amigo pra caramba. E reunimos lá pra cobrar, o Fábio começou a falar muita coisa que não devia, e ele teve um desentendimento com o Renato Santiago, e aí a gente foi separando tudo, e aí o Fábio pegou e saiu chorando, saiu brigando com os caras, mas em tudo em questão de querer ganhar mesmo para voltar a Caldense na primeira divisão. Ô Max, o que a Caldense significa para você? A Caldense na minha vida tudo que eu tenho hoje foi ganhado aqui, né? Até a minha questão de ser emprestado pro São Caetano na época, jogar uma Série A, foi pela Caldense. Então, porque eu cheguei aqui na Caldense, a minha vida mudou. Hoje eu resido em Poços de Caldas, minha família mora aqui. Então, a Caldense proporcionou tudo que eu tenho hoje. Se eu moro aqui, se eu joguei no São Caetano, foi tudo pela Caldense. Estamos chegando ao final da nossa entrevista. Gostaria que você fizesse as considerações finais e caso você queira deixar alguma mensagem para o torcedor da Caldense, fique à vontade. Eu agradeço, viu, Renan, pelo convite. A gente tinha combinado já um ano atrás, mas não deu certo. A torcida da Caldense tem a agradecer, sempre apoiou. Hoje eu passo na rua, me conhece, como vários jogadores que jogou, conhece também. Então, agradeço a torcida caldense. Quem for assistir os jogos lá da Série D vai encontrar eu lá. E
Eu quero deixar um agradecimento aqui para minha esposa, a Thaís, a minha filha, a Isabela. A gente acompanha você aqui também pelo seu canal aqui na internet. E obrigado pelo convite. E a torcida caldense aí tem 2 anos para jogar. Espero que a Caldense vá para uma Série C, vá para uma Série B, que tem condições para isso, né? Tem estrutura para isso. E eu vou estar torcendo sempre aí. É isso aí. Então é isso, pessoal. Eu conversei com o Maxwell e eu vejo vocês na próxima entrevista. Um abraço. Obrigado, Max. Obrigado.